Estamos ao vivo, boa noite, bom dia, boa tarde também para quem vai assistir aí em um outro horário, mas para você que está acompanhando a gente agora aqui, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você aí com todo esse carinho que acompanha a gente, né, desde o primeiro episódio, estamos no segundo agora, sempre, cada episódio um atrás do outro aí, muito especial com nossos convidados e hoje não podia ser diferente. Estamos aqui com uma convidada muito mais que especial. Não podia deixar de entrevistá-lo, porque tem história e eu quero a história para passar para vocês, né? Então, eis-me aqui, Bruno, e eu estou aqui com uma pessoa, uma figuraça, que vai passar algumas coisas para a gente aqui. Já ficou até nervosa, não sei por quê. Mas, Thaís, conta para a gente aí a sua trajetória, se apresente. Eu sei que você é muito famosa, né? Mas pode ter gente que não conheça você, né? Fora de Brasília, do Brasil. Então, conte um pouco aí da sua trajetória. Antes de nós começarmos aqui um negócio aqui calmo. Tá bom? Então, a câmera é sua, fique à vontade aí. Boa noite, antes de mais nada. E obrigada pelo famosa, né? Mas é como você falou, nem todo mundo conhece todo mundo, né? E é um prazer estar aqui nesse dia importante, sendo essa convidada que você colocou lá em cima, que eu estou me achando. Mas falando sério, Bruno, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse momento, vivendo esse momento especial, que eu sei que é muito especial para você também. Demais! Me fizeram essa pergunta, né? Tipo, como surgiu isso aí? Já tem um tempo que eu venho planejando, né, ter esse podcast, mas eu botei mesmo no papel tem alguns meses. Aí veio aí a FAB com o Delta, né? O pessoal abraçou, gostou do projeto e estamos aqui, né? Para elevar aí esse esporte que amamos, que vivemos, né? Eu tenho como um estilo de vida o Airsoft, né? Então, assim, o que eu tiver de ferramentas, o que eu tiver de apoio, eu vou levar ele assim lá em cima, né? Seja qual for a categoria, seja qual for a modalidade, eu quero que o nome cresça. Certo. Né? E eu desejo muito sucesso para você. E como eu disse, é um prazer estar aqui participando hoje. Top, bom demais. Então, eu quero começar com uma pergunta sem antes ler nada. Quero começar com uma pergunta seguinte. Que história é essa? Que história é essa? Thaís Góes, aposentada? Conta pra gente isso aí, Thaís. Não digo aposentada, eu digo mais relaxada, mais tranquila. Porque, como tudo, eu acho que tem um início, um meio, né? E o restante. Não digo fim, que nunca tem fim para muita coisa, né? E dentro do Airsoft eu jamais enxergo esse fim. Só que eu acho que eu já vivi muita coisa dentro do Airsoft, né? Já tem 8 anos que eu jogo. Acho que foi justamente em abril ou maio ali de 2017 que eu tive o prazer de conhecer o Airsoft aqui em Brasília, né? Inclusive através do meu filho, foi ele que me apresentou. E há 8 anos eu tenho essa relação, né, de amor com o Airsoft. E nesses 8 anos eu construí muita coisa, graças a Deus. Então, assim, foi um início difícil, né, mas superado. E graças a Deus, né, cheguei aonde estou com muita dedicação, com muita aprendizagem, né? Então eu tive todas aquelas fases, né, de início, de engajamento, de patrocínios, né? E hoje eu estou naquela fase mais light, que eu não chamo de aposentadoria, né? Eu falo que é uma fase mais light, que agora eu vou assim para me divertir, sem muito compromisso, né? Como eu tinha antes, quando eu tinha meus patrocínios, né? Porque já teve época, Bruno, você ter ideia, que eu já tive 7 patrocínios de uma vez. 7. Então, assim, era de loja, era de bota, era de roupa, acessórios, né? E eu sempre prestigiei as pessoas que acreditaram em mim,
né? Então, assim, eu sempre me dediquei nesses anos em relação a isso. E agora, como eu te falei, eu estou naquela fase, não é de aposentadoria, eu estou naquela fase mais relax, curtindo agora, sem compromisso. Então, não tem aposentadoria. Tá certo, não, legal. Então, assim, antes de nós partirmos, né, para de fato aqui as perguntas que eu tenho, que me passaram, né, tanto seguidores seus, quanto os novos seguidores, até do podcast mesmo, mandaram para mim, como você viu na caixa de perguntas, né? Então, antes de eu entrar nessas perguntas, eu quero brindear você, tá? Assim como eu faço com todos os meus convidados, eu vou fazer mesmo ali o que eu puder, brindear eles, eu vou. E esse brinde aqui é patrocinado pelo Cookies da Lu. Tá vindo a Páscoa aí, né? Eu sei que você gosta, né? Gosto mesmo. Dos produtos, né? Gosto, sim, com certeza. E já aí, adquiri. Ó, Cookies da Lu preparou isso aqui para você, ó. Que lindo! Muito obrigada. Deixa eu receber aqui meu presente. Olha só que maravilha. Obrigada, Bruno. Amei. Vou degustar com todo prazer. Aí, você, sem compartilhar com ninguém. Você já conhece, né? Você conhece o produto Cookies da Lu, que você já viu em campo, né? Nos jogos. Então, já adquiri muito ano passado, né? Sempre tô comprando. Quando jogava, né? Não, quando jogava não, eu ainda jogo, meu querido. Então tá, não tem essa de quando jogava. Você tá querendo causar discórdia, eu tô sentindo. Não, que isso. Ó, aquelas que você gostou, foi lá do Instagram, né? Teve muitas ali bem legais, eu gostei pra caramba. Gente que me surpreendeu, né, de mandar perguntas ali, eu achei bem interessante a entrosação, né, com o pessoal ali. Então tem umas assim bem legais, colocou aqui assim, ó, há quanto tempo joga e se já sofreu algum comentário ruim por ser mulher no Airsoft? Como eu falei, eu já tenho 8 anos, né, que eu pratico o esporte e graças a Deus eu nunca ouvi nada em relação, assim, a ser mulher, a estar jogando, né? Então, isso aí é uma coisa que eu posso te dizer que nunca aconteceu comigo. Já ouvi, né, relatos, mas, assim, em outras cidades, né, de outras mulheres, mas aqui em Brasília não, graças a Deus. Eu acho, inclusive, que o pessoal daqui de Brasília é uma galera bem receptiva, sabe? O pessoal sabe acolher, sabe receber, e isso é muito legal. E foi justamente o que aconteceu comigo há 8 anos atrás, né, quando meu padrinho, meu querido amigo Ederson, da equipe Bonerges, ele me recepcionou com muita atenção, me deu, assim, aquela atenção que a pessoa precisa, sabe, para quem está começando num lugar diferente, onde você não conhece ninguém, né? E ele foi o cara que me deu todo esse apoio no início, quando eu comecei a jogar Airsoft. Que legal. Inclusive, quero mandar um beijo para ele. É legal, ele é gente boa mesmo. É uma coisa que eu friso muito, até nos meus conteúdos mesmo, do Bruno Airsoft, né, não do podcast, mas eu até citei também no episódio anterior, essa receptividade, né, de pessoas que já jogam há um tempo. Porque nós temos que abraçar mesmo pessoas novas, inclusive pessoas que a gente vê que já jogam um tempo, mas às vezes tem uma postura de pessoa nova, que tem isso também. E às vezes a gente tem que educar, nós temos que nos auto se educar, mas é aquele negócio assim que eu acredito que nós temos que ser espelho sempre, fazer o nosso melhor. Às vezes o nosso melhor em campo ela já serve como espelho e a gente nem percebe. Como eu já tive vários retornos de jogadores que já falaram de jogada minha, de alguma postura, de alguma coisa que eu fiz ali. Então isso é bem interessante, eu acho bacana isso. Né? Então, voltando no que você falou, no caso de patrocínios, né, que você tinha, você acha que acontece, Thaís, ou já aconteceu com você? Você já sentiu isso? Um patrocinador chegar ou em você, se aconteceu, ou você acha que acontece com algumas mulheres de patrocinar só pelo fato de ser uma figura mulher?
Eu acho que pode acontecer sim, até porque nós temos dois públicos, né? O masculino e o feminino. E às vezes esse patrocínio específico, né, assim, numa figura feminina, ele também serve justamente para incentivar, para mostrar, né, que é possível, que a gente pode usar o mesmo armamento, as mesmas roupas, os mesmos acessórios e participar dos mesmos jogos. Então, não acho que o patrocínio seja exclusivo, assim, porque uma mulher ali é bonitinha, né, e tal. Eu acho que a pessoa ela tem que ter uma, como é que eu vou falar assim, uma coisa marcante, né, uma segurança que ela passa para outras pessoas, para que as pessoas possam estar adquirindo aquele produto, né. Então, não é muito só porque é mulher. É aquela questão assim de atingir todos os públicos. E a mulher também acaba incentivando, né, homens também a comprar. Então acho que não tem muito esse diferencial assim nessa pegada sexual, talvez, não sei se foi o que você quis dizer. Não. Na verdade, foi pelo fato de que, querendo ou não, a mulher ela atrai mais visibilidade. Independente do nicho, independente do assunto, do esporte, ela atrai mais visibilidade. E uma empresa, ela precisa agir com um marketing por trás, certo? Para ela ter visibilidade. Então, se ela quer ter visibilidade em produtos, ela vai buscar quem tem mais visibilidade. E querendo ou não, a figura feminina, ela tem. Independente da roupa, independente do acessório, independente, ela tem. Né? Homem coloca um boné ali, sem boné, é homem. Mulher coloca uma maquiagem, coloca um brinco, coloca um batom, coloca. E a empresa, ela gosta. Vai chamar atenção para o marketing. Né? Então, por mais que a mulher fique ali toda tática, toda no colete, tudo. Coloca uma maquiagem, cara, é outra coisa. Então, assim, uma foto que ela tira em campo já atraiu um marketing legal para a empresa. Entendeu? Então, assim, o meu ponto de pergunta foi essa, né? Se para você já aconteceu isso, ou se você já presenciou, você ficou sabendo. Né? Mas isso a gente sabe que acontece. Eu nunca presenciei e nunca foram pela minha beleza também, não. Eu acho que pela minha beleza também não. É bom. Olha, essa aqui é uma seguidora sua, tá? Ela perguntou aqui, ó. Uma operação que para você é top. Para você citar, né? Aqui uma operação que para você foi top, que você já participou. Top 1 de todas. Cara, muita gente vai falar que eu sou o maior baba-ovo, né? Não vou nem olhar em volta. Vou deixar os meus olhos denunciarem. Gente, mas não tem como negar, né, Bruno? A menina dos meus olhos é a Operação Cascavel. É a Operação Cascavel, sabe? E eu guardo com um carinho enorme o ano, né, que eu estava no comando, justamente com o Cisco, né? E nós conseguimos a vitória. Isso para mim foi assim um marco muito importante, né? Que despertou mais ainda em mim a vontade, né, de crescer. Porque na época eu lembro que eu pensei assim, poxa, um jogo desse, né, com essa magnitude, e ter uma mulher ali à frente, num comando, isso realmente me deixou assim iluminada e muito incentivada. Então, com certeza, Operação Cascavel, mas independente, né, porque eu fui comando nesse jogo específico, é de forma geral. Porque é um jogo, cara, que ele consegue unir, né, pessoas do Brasil inteiro, em um local diferente, com uma jogabilidade para todo mundo, para quem quer cumprir missão, para quem quer só ir dar tirinho, para quem quer ir só para curtir ali com a família, né, no hotel. Então, assim, é aquele famoso jogo que tem para todo mundo, né? Então, com certeza, Operação Cascavel. Você foi uma única vez só comando na Cascavel? Não, não.
Eu fui comando outras vezes também, né? Uhum. Mas essa vitória que eu participei com o Cisco, né? Ela realmente marcou. Marcou. A minha primeira vez na Cascavel, você estava de comando na Quanto. É, na E eu quanto. presenciei, né? Eu tenho perguntas aqui relacionadas a mulheres no comando. Acho que nós já Hum, podemos entrar nesse assunto. uhum. Você já passou por alguma situação que você passou ali como comando, né? Você já passou ali uma estratégia, alguma coisa, e você percebeu que um operador, tipo, por você ser mulher, olhar assim, tipo, não vou fazer isso. Se fulano que tá do lado dela como comando falar, eu faço. Ela não. Você já passou por isso, Thaís? Não, Bruno, não passei, graças a Deus. Até hoje, assim, eu consegui, né, uma forma de respeito das pessoas, né? Porque eu acho que quando você se dedica e procura fazer a coisa da forma certa, as pessoas, querendo ou não, elas reconhecem isso. Elas veem, né, a sua dedicação, os seus sacrifícios e tal. Então, elas procuram retribuir você da melhor forma possível. Então, assim, quando eu fui comando, eu tenho, né, o meu estilo de comandar, digamos assim, na qual eu consigo ter acesso a várias pessoas, né? E graças a Deus não passei por nenhum perrengue assim de passar uma estratégia, uma missão, dar uma ordem e alguém falar assim: ah, não vou cumprir, não vou fazer, não. Pelo contrário. Sabe, até de pessoas que eu pensei assim, caramba, eu vou ter dificuldade com essa pessoa, porque tem uma personalidade muito forte, sabe, por ser de outro estado, né, por não estar tão acostumado, às vezes, às nossas regras, né, eu pensei assim, poxa, talvez essa pessoa possa dar um pouquinho mais de trabalho, mas pelo contrário, era aquela coisa assim de escutar no rádio mesmo, não, se minha acomodante está pedindo, eu vou lá e vou fazer. Então, assim, isso é uma satisfação muito grande, né, Bruno? Mostra que eu consegui alcançar, né, o patamar, assim, de ter o respeito das pessoas respeitarem o meu trabalho, né, delas acreditarem junto comigo na proposta que eu estou passando para elas em relação ao jogo. Legal. É, eu vou falar por mim, né? Eu observo muito que as operações, tanto regionais, como aqui na FAB, semanais, como as grandes operações do Brasil, a cada 9 comando homens tem uma mulher. Você sabe me dizer por quê? Eu acredito que pela própria insegurança feminina, porque, assim, oportunidade tem. Mas eu vejo que muitas têm receios, sabe? Ai, será que eu vou dar conta? Será que eles vão acatar as minhas estratégias e os meus comandos? Então isso gera uma insegurança muito grande nas mulheres. E eu sempre assim, procuro incentivar, eu sempre procuro conversar e graças a Deus, com as que eu conversei, né, que eu tive a oportunidade de passar a minha experiência de comando, e essas pessoas foram comandantes, depois elas me deram feedback também positivo, sabe? Então, assim, é normal ter medo, né? Tudo que é novo, ele gera medo e insegurança, né? Mas se a gente não enfrentar, se a gente não tentar, pelo menos errando. Eu, quando comecei, eu não sabia, eu não nasci sabendo. Ah, peraí, que eu vou agora comandar esse jogo aqui, entendeu? Não. É claro que eu estudei nesses 8 anos, como eu te falei, eu pratiquei muito software, eu pratiquei muito treinamento, eu me dediquei, eu observei grandes e antigos operadores, né, da forma que jogavam, e eu fui absorvendo isso e pondo em prática no comando. E é o que eu falo para as meninas, né? Não tenham medo, ninguém nasce sabendo.
Você não está sozinha, pega um apoio de uma pessoa, né, que pode estar ali te dando aquele suporte naquele momento. Mas eu acho que é isso, assim, hoje, na questão do comando, sabe? A insegurança das próprias mulheres. Você acha que precisa mais uma auto preparação delas próprias? No seu caso, como você falou, você, ao longo de 8 anos, você veio se preparando porque era o que você queria, Isso. né? Hoje nós vemos operadoras aí de airsoft que tá ali por diversão, porque gosta, mas não tem o interesse de comando. E aquelas que têm interesse não têm segurança, né? Uhum. No caso, você já pensou, Thaís, não digo em questão de, não por questão financeira, mas em abrir um curso, um preparatório para meninas no comando, algo do tipo assim, para elas se prepararem para comandar um exército ali numa operação, quem sabe uma Cascavel, quem sabe um lockdown, Paulo aí, um abraço, Paulo. Você já pensou em fazer isso, fazer um preparatório feminino ali para comando? Não, nunca pensei nisso. Porque Aí, você ó. tem experiência, né? Você tem experiência, você tem uma cartela gigante de jogos. Como eu te falei, a minha primeira Cascavel foi você no comando, para mim foi excelente. Nunca agrada a todos. É, A minha agradou, né? Então, assim, eu acho que quando nós temos uma experiência que nem todo mundo tem, é um conhecimento que ninguém te rouba. Conhecimento que você não perde. Mas também é injusto você guardar ele só para você. Então, assim, passar, porque eu acho bonito. Para mim, é surpresa. Quando eu entrei, quando eu iniciei no Airsoft, a primeira figura feminina que eu vi ali foi. Eu te falei, nós conversamos, né, no privado, meu primeiro grande jogo foi aquele lá em Goiânia, que tava você, junta da Queen, e eu não lembro quem mais. E para mim, aquela visão ali que eu tive foi tipo, uau! Cara, tem mulher que. Mano, olha isso! Caraca, meu, tem mulher que. Meu, tá ali no meio, irmão. tem mulher que joga, Tem né? mulher que joga, sabe? Não é um negócio assim pra homem. Como eu falei pra você no áudio, é aberto, é todo mundo, né? Tem espaço pra todo mundo. Uhum. E quando eu vi aquilo, eu lembro que tem uma foto que vocês tiraram na frente daquele Fusca. Não sei se você lembra, tá? Vocês tem umas 7 mulheres em volta do Fusca. Ah, eu lembro. Eu adoro essa foto. Cara, aquilo ali pra mim foi tipo, uau, sabe? Pra mim, o mundo ali, assim, no Airsoft, pra mim, tipo, pô, engloba todo mundo. Uhum. Velho, novo, homem, mulher, Adolescente. adolescente. Cara, meu filho, eu levo ele. Então, assim, muito top. Eu levar o meu filho ali pra presenciar, pra estar ali, assim, tipo, vendo como é que funciona, como é que tá ali, como é que, sabe, que, cara, pra mim, como eu sempre falo até nas minhas postagens, o Airsoft, ali, a safe zone dele é um ambiente familiar. Você vai ali com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, É verdade. e é agradável. Meu filho se agradou primeiro na safe zone. Ele via aquilo ali, pronto, sabe, eu levo ele ali, ele fica louco com aquilo. Né? Então, toda a segurança, claro, né? Você, pai, mãe, quer levar seu filho, leve, mas com toda a segurança. Procure o organizador do evento, veja com ele ali todos os métodos, todas as normas de segurança. Leve a presente para sua família. É um esporte agradável, é um esporte do bem. É Né, verdade. Thaís? A É gente que está aí verdade. já longos anos nesse esporte, a gente sabe que não tem maldade, não tem coisa ruim nele. Tem uma coisa ruim, né, que tá aposentado, né? Aquele coisa ruim ali, vou te contar. Ó, vou prosseguir aqui com as perguntas ainda, tá? Dos seus seguidores, do nosso, né? Ah, deixa eu só responder, né, o que Claro. você falou a respeito, tipo assim, de um curso de comando. Isso é muito relativo, sabe? Porque, na verdade, não tem como eu preparar. Ah, eu vou fazer um curso para gerar novos comandantes, né? Isso aí, como eu te falei,
São 12 fatores que influenciam. Carisma, né? A pessoa ela tem que ter, de certa forma, assim, um carisma e também dedicação para adquirir conhecimento, né? Que nem eu, quando comecei, como eu te falei, eu observava mesmo, porque enquanto eu estava morta durante o jogo, eu estava assim observando a jogada, sabe, dos operadores, as estratégias, as progressões, os avanços. Então, isso é que com isso que eu fui adquirindo, né, essa bagagem de experiência. Participei de vários cursos também. Então, assim, às vezes, quem não conhece muito profundo a minha história nesses 8 anos, de repente acha assim, ah, Thaís Góes, de repente caiu de paraquedas aqui e teve sorte. Não. Quando eu comecei a jogar 8 anos atrás, eu participava fielmente. Era toda quarta-noite, sábado à tarde e domingo de manhã. Eu fiquei 2 anos, Bruno, 2 anos, sem exagero. Toda quarta, sábado e domingo jogando. Eu só não jogava quando era alguma data assim comemorativa muito importante, ou aniversário de família, sabe? Mas fora isso, eu estava lá no campo. Então foi com isso que eu fui adquirindo, né? Essa experiência, essa bagagem, porque eu não era aquela jogadora atual hoje, né? Aposentada que você está falando que só vai uma vez no mês, não. Aquela Thaís lá de trás, eu ia era 3 vezes na semana jogar. Adquirindo experiência. Adquirindo experiência, observando, aprendendo, fazendo amizades, sabe? Amizades que eu construí nesses 8 anos, assim, que eu nunca imaginei na minha vida. Então, assim, junto, tá vendo que é um pacote? É você ter uma boa relação interpessoal, é você ter realmente desejo, né? Porque você tem que ter aquele espírito de liderança dentro de você, né? É você estar disposta a aprender e colocar em prática. Então, assim, um curso, eu acho que é meio complicado, mas eu sou aquela pessoa que eu sou super disposta a ajudar. Se você virar para mim e falar assim, ah, Thaís, eu queria umas dicas com você, como eu tenho uma pessoa muito querida, que eu quero mandar um abraço para ela também, que é a Nega Ângela, lá de São Paulo. Meu amor, eu nunca vou esquecer. No dia que a Nega Ângela mandou mensagem para mim, e ela ia ser comando também de um jogo lá em São Paulo. E ela mandou mensagem para mim, ela falou assim, ah, vou mandar, mas acho que ela nem vai responder, né? Aquela ideia que as pessoas têm que a gente, né, não fala nada. E aí ela se surpreendeu quando eu comecei a conversar com ela e eu bati aquele papo, sabe, Bruno, com ela, eu passei todas as formas minhas, olha, eu normalmente organizo um exército assim, eu faço assim, faço assado, e ela hoje é minha amigona, né, mas na época ela ficou assim, caramba, Thaís, eu nem pensava que eu teria esse acesso a você, que você realmente iria compartilhar comigo essas informações, né, eu falei assim, e por que não? Né, eu prezo pelo crescimento, eu quero ver mulheres, né, jogando, mulheres na liderança, porque espaço, Bruno, tem para todo mundo. Espaço tem para todo mundo. Agora você consegue se você for lá e fizer, entendeu? Porque ficar sentada na sua casa, só olhando Instagram e desejando o que o outro tem, mas não fazer por onde, não levantar o DRE ali, e ir para o campo jogar e aprender, pagar curso, entendeu? Fazer acontecer, as coisas não acontecem, né? Então, assim, eu sou essa pessoa que estou muito disposta a ensinar, quem as pessoas que me conhecem sabem disso, sabe? Eu compartilho meu conhecimento sem problema nenhum, porque eu acho que o Airsoft está aí para todo mundo, para a gente se divertir. É isso. Dado o recado, né? Que recado, gostei. Que esse recado aí, ó, foi uma lição de vida, né? Sei que você falou de ficar acomodado ali na zona de conforto, serve para tudo, não só para o esporte. É verdade. Serve para tudo. A gente consegue colocar essa mensagem que você passou, conseguimos colocar ela numa peneira e pegar toda essa mensagem e jogar em cada departamento Da de uma vida, vida, né? É. né? Uhum. Gostei.
Isso é verdade. E logo, logo nós vamos falar, porque assim, eu tive o prazer de conhecer a nega. Nós jogamos em exército opostos, né? E foi no aniversário da Fúrios, de acho que foi 2 anos, que foi em Uberlândia. E eu fui. E ela estava de comando no exército, eu estava no outro. E que pessoa. Nega, Maravilhosa. abraço. Ela é muito top. E nós brincamos ali, nós não nem se conhecia, nunca tinha se visto. Porque é criado grupo, né, no WhatsApp, e acaba que a gente conversa ali, tem aquelas provocações. Uhum. E acabou que nós entramos na brincadeira ali, cara, foi indo e, nossa, que pessoa extraordinária, ela é muito top mesmo. Thaís, qual foi seu maior desafio, Thaís, no Airsoft? Seu maior. Meu maior desafio, acho que foi justamente isso, a questão da aprendizagem. Porque quando eu entrei no Airsoft, é, cara, eu fico rindo hoje, mas eu não sabia nem para que lado que ia, o que era CQB, GBB, o povo falava essas coisas, eu ficava, meu Deus, que é isso? E, e eu ficava vendo assim, sabe, as pessoas liderando, dando voz de comando e aquela coisa assim, sabe, eu achava aquilo legal e como eu tô te falando, eu ia observando, eu ia aprendendo e acho que esse espírito de liderança, ele já nasceu comigo. Eu sou leonina também, né? Aí já sabe. Então, assim, eu eu olhava as pessoas e eu pensava assim, porra, eu quero ser igual a elas. Eu quero jogar desse jeito, sabe? Então, para mim, isso foi um desafio, porque imagina, você cai de paraquedas. Na minha época, Bruno, quando eu comecei a jogar Airsoft, eu lembro até hoje, era eu e mais 3 meninas que jogavam. 3, nesse mundaréu de homem. Eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu fui no jogo, assim, foi no Manilhas. Na hora que eu tava entrando, assim, era um corredorzinho e depois ele abria, assim, uma clareira, né? E quando eu passei daquela clareira que eu vi aquele bando de homens, eu olhei para um lado, olhei para o outro, devia ter uns 150 homens ali. Aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu olhei assim, vi uma menina aqui, vi outra ali, vi outra acolá. Aí o Ederson veio de lá do fundo, né? Ai, você veio, né? Aí me recepcionou, me apresentou e tal. E eu fui observando aquilo e eu falei assim, cara, eu tinha tudo para desistir, né? Aquele medo, aquela insegurança, tipo assim, cara, o que eu tô fazendo aqui com esse bando de homem tático? E eu, sabe? Mas eu botei isso como um desafio, como meta para mim. Eu falei assim, não, eu vou superar. E olha onde eu cheguei, né? Hoje eu sou uma pessoa que já viajou o Brasil inteiro, já fui comando de muitos jogos importantes, né? Não só aqui da FAB, mas de outros locais também, né? De outras cidades. E cheguei na diretoria da FAB. Hoje eu estou aí, né? Ajudando também nessa questão da diretoria, colaborando, né, da melhor forma que eu posso. É que Desafio superado. nós que jogamos aqui sabemos que a FAB ela tem, né, uma diretoria, ela tem ali o conselho, eu acho É bem bem legal, é bem organizado, né? organizado, né? É. Tem que ser, porque nós aprendemos até em empresa, nos trabalhos, tudo que lidar com pessoa não é fácil. E se você não botar ali regras, normas, conselho, diretoria, Hierarquia, de hierarquia, certa forma, né? pois é. Então, assim, não rompe um esporte como o Airsoft que está crescendo, aí a gente vê que cresce como na velocidade da luz. Tem que ter. Tem que ter essa organização. É. Mas já que você tocou no assunto de diretoria, Hum, temos perguntas aqui relacionadas a isso. hum. Eita, isso. Ai, Olha só. até me engasguei.
Tem uma aqui, até relacionada a isso, né? Você, como diretora de assuntos femininos, para mim é até novidade, né? Mas fizeram essa pergunta, me pegou de surpresa também, tipo, nossa, Thaís, que legal, né? Diretora de assuntos femininos. Thaís, depois que você assumiu essa diretoria, o que você tem feito para esse público feminino? Para atrair mais o público feminino? Nós temos um jogo anual aqui em Brasília, que é em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Esse jogo nós já estamos praticamente, se não me engano, no 5º ano já. Começou em 2021. 21, 22, 23, 24, 25. 5 anos já. E assim, nós criamos um ambiente para as mulheres, para que elas se sintam mais acolhidas e bem-vindas a participar do nosso esporte. Né? Tanto as que já praticam, como novas operadoras. Então, nós proporcionamos, assim, primeiro, um jogo onde a federação, né, a FAB, ela não cobra o ingresso das mulheres, onde nós fechamos parcerias com pessoas que alugam o equipamento, né, para dar um desconto maior para as mulheres. Nós conseguimos angariar brindes para fazer sorteios, nós fazemos um café da manhã. Então, assim, o que eu acho interessante é que nesse dia é notável, sabe, assim, a presença numerosa das mulheres no jogo. Porque até os homens, né, eles trazem suas esposas, suas amigas, suas irmãs, suas primas, né, e eu fico muito feliz de quando eu tô lá e alguém chega, né, me apresenta, essa aqui é fulana, é minha primeira vez, estou gostando pra caramba, não sei o quê. E eu lembro bem de uma pessoa que um ano chegou, né, para se apresentar para mim, minha primeira vez, tal, 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 tal. No outro ano, quando ela chegou, ela já estava toda equipada, de cima embaixo. E ela foi uma das sorteadas, né? Ela ganhou um passeio de balão na época. E ela falou: Você lembra de mim? Eu sou aquela que vim falar aqui com você um ano que comecei a jogar, e olha eu aqui até hoje. Né? Então, isso para mim é uma satisfação muito grande. Né? E é um evento assim. Depois a gente pode disponibilizar fotos também, sabe? Tudo preparado com muito carinho na entrega, ou na entrada, né? Tem entrega de brindes, flores, tudo assim, essa parceria com a FAB, né? Então, assim, a gente organiza esse jogo carinhosamente para as mulheres. Vamos pensar em mais novidades, né? Eu preciso sentar com o meu presidente, com o Diogo Delta, né? Para a gente poder, como é que fala, criar, né? Novas oportunidades para as mulheres. Eu tenho observado que tem muitas meninas novas, né, em campo. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer todas, mas sempre quando eu estou no campo, que eu vejo assim, né, eu vou lá, fico meio sem graça para não parecer aquela louca, né, exibicionista, mas eu sempre dou um jeitinho de ir lá e me apresentar, e, né, seja bem-vinda. Nós temos um grupo de WhatsApp aqui em Brasília, né, da Fab Girls, que é um grupo assim, onde a gente procura trocar experiências, informações. Não é aquele grupo muito movimentado, né? A gente ali divulga os jogos, se alguém tiver dúvidas. É aquele grupo formado para as mulheres, né? Daqui de Brasília. Então, quem ainda não tiver nesse grupo, me procura e a gente dá um jeitinho de colocar lá. Aí, ó, qualquer coisa, se tiver alguém tiver o link aí que está no grupo, né, puder disponibilizar, a gente coloca aqui também as minhas, mas é só mulheres, né? Só mulheres. Só mulheres. Eu ia entrar nesse assunto porque, pelo que eu vi, você como diretora de assuntos femininos da FAB, né? Uhum. Esse é o único sistema que a FAB tem que faz cria esse momento. É somente para o Dia Internacional da Mulher? Ou a FAB tem algum sistema
que atrai mais as mulheres, que possa, sabe, você fica mais por dentro ali. Eu falo a Fábio, mas no caso você, né, que você que é a responsável por esse assunto. Uhum. Existe mais algum outro sistema feito lá dentro? Ou a mulher tem que esperar um ano a cada ano para acontecer isso? Não, esse é um evento especial voltado para elas, mas sempre com a participação de todo o público. Nós aqui em Brasília, a gente assim pensamos de uma forma de inclusão e não de separação. Então, assim, a gente não procura fazer coisas específicas só para as mulheres, né? Tipo, jogo das mulheres, só das mulheres. Não, a gente sempre procura agregar, né? Porque acho interessante essa participação masculina, até para que as mulheres possam se sentir seguras, né? Quebrar essa barreira da vergonha, da insegurança e que elas possam encontrar apoio. Então, assim, a gente não tem aqui em Brasília algo específico para as mulheres, tirando esse jogo, que é assim, em homenagem às mulheres, porém, de uma forma que inclua todos a participar dos jogos sempre, né? Não tem essa separação, essa diferenciação. E, Thaís, as mulheres, elas são realmente unidas? Você me passou agora aqui, você, em campo, quando vê uma jogadora, você falou, você vai ali devagar, vai pelas beiradas, né? Tenta falar ali e tal. Mas as mulheres, elas são unidas? Você vê, porque além de você ser diretora de assuntos femininos aqui em Brasília, né? Pela Uhum, FAB, você é madrinha da Fúrios, correto? sim. Então, por você ser madrinha da Fúrios, você está por dentro também dos assuntos que acontece nesse squad aí que eu E mesmo é um sou um squad apoiador. nacional, né? Squad nacional. Isso. Então, assim, elas são unidas. Bruno, como é que eu vou te falar isso? Existem mulheres maduras e existem as mulheres que ainda precisam amadurecer, né? Então, assim, o que me preocupa às vezes é a questão do, tipo assim, do disse-me-disse, da fofoca, sabe? Porque isso é uma coisa que eu não vejo entre os homens. Claro, tem um homenzinho ali ou outro fofoqueirinho, né? Mas não é muito perfil masculino. Mas dentro do universo feminino, né, a gente sabe que isso é normal. Só que a pessoa ela tem que ter aquele amadurecimento para saber separar as coisas. Tipo assim, chega coisa no meu ouvido, né, que eu procuro não tomar partido, eu procuro não medir a pessoa pelaquela régua, sabe? Eu gosto de conhecer, de investigar, e muitas vezes eu vejo que não é nada daquilo. Só que às vezes essa história que foi contada para mim já veio, sabe, de outras moças. Então, assim, aí eu me questiono isso. Falo, poxa, será que realmente as mulheres são tão unidas como elas pregam, né, essa união feminina? Ou algumas ainda precisam amadurecer? Porque eu acho que a união é isso, né? Você se defender, é você defender, é você proteger. Não é você estimular de forma negativa, às vezes, uma fofoca ou outra que acontece. E, infelizmente, eu vejo algumas vezes isso acontecer, sabe, Bruno? Então, por isso que eu digo para você assim, tem mulheres maduras e tem aquelas que precisam amadurecer ainda. Aí sim eu te digo que o airsoft feminino realmente será unido. Mas eu acho que isso ainda é um caminho que algumas estão trilhando, mas que uma hora vão ter esse amadurecimento, esse crescimento, né? E deixar essas coisas de lado. Ó, interessante. Porque, assim, estamos vendo aí que o Airsoft ele está caminhando numa direção ali para um esporte olímpico,
Ele tá, certo? Então, como todo esporte, pelo menos eu creio eu, a maioria dos esportes olímpicos, ele tem ali o masculino e o feminino. E você acha, nesse seu ponto de vista da união feminina, você acha que elas estão de mãos dadas se o Airsoft vir a ser olímpico em ter a modalidade feminina? Nesse aspecto, eu acho que sim. Nesse aspecto, eu acredito que haveria uma união muito grande, né, para que essa situação fosse implantada. Depois, é claro, tem a competitividade normal, né? Afinal de contas, todo esporte é isso, é competição sadia, né? Mas eu acredito que as mulheres, com certeza, estariam unidas para apoiar isso, sim. Que cara é essa? Porque aí não é possível que haveria uma fofoca em relação a isso. Tudo é possível, né? Para mulher é feio, para homem é mais ainda, e a gente sabe o que acontece. Ah, Né? Sabemos que tem pessoas, independente do gênero, que infelizmente pensa pequeno, quer coisas pequenas, às vezes não vai nem para se divertir, porque o airsoft ele é diversão é, total. A gente sai da nossa casa para se divertir. Mas tem gente que não pensa assim, né? não. Tem gente que aqui é soft olímpico, que, né? Então não tá ali nem para somar. Pessoas assim, infelizmente, a gente ignora, né? Passa para frente, segue, tchau, fica E para trás. convive, né? Exato. Thaís, antes de passarmos aqui, você que está nos acompanhando aí desde já, agradeço. Você já deixou seu like? Deixa seu like. A Thaís conta com seu like. Eu conto com seu like. Esse podcast que é nosso, é do esporte, conta com seu like. Deixa seu like e já compartilha também com aquele seu amigo que você gostaria que assistisse isso aqui. É sua irmã, sua mãe, sua avó, sua tia. Tem que saber isso aqui, ó, que tem espaço para ela. Beleza? É Então, tamo verdade. junto. Vamos lá, Thaís. Você não vai parar de jogar então, né? De jeito nenhum. Só vai dar uma pausa. A frequência vai diminuir. A frequência diminuiu um pouco, né? E se eu te falar que tem mulheres, Thaís, que pararam de jogar pela sua ausência? Porque, como eu falei agora há pouco, nós somos espelhos. Tem pessoas que entrou na Fênix, meu time de coração, abraço para todo mundo aí, que entrou na Fênix sem nunca pisar o pé em campo. Não me engrandecendo com isso, mas por ver eu jogar. Seguidor meu. Então, ou seja, nós somos espelho não só dentro de campo, mas fora. Você já parou para pensar nisso? De que você diminuindo sua frequência, como nós citamos agora que você é um ícone em comando, certo? É a mesma coisa quando nós vemos aí um artista, um cantor que diminui a frequência, não ouve falar mais, mas quando ele está ali no hype, é rádio, é TV, é tudo. E isso atrai mais pessoas. Você já parou para pensar que a sua frequência diminuindo diminui também jogadoras? Rapaz, que responsabilidade. Não havia pensado dessa forma. Eu, assim, sempre procurei agir de forma correta dentro do campo. Tanto que nesses 8 anos, você pode ver, meu nome nunca foi envolvido, assim, em nenhuma polêmica, né, dos famosos fatores negativos dentro do nosso esporte, porque eu sempre, justamente eu penso isso, sabe, Bruno, na questão do espelho, né? Você, como falou, eu tenho uma bagagem, eu tenho uma experiência, então eu acho que é minha obrigação aplicar isso da forma correta. Até porque se as pessoas estão observando o que eu estou fazendo, eu tenho que procurar fazer da melhor forma possível.
Isso para mim não é nenhum peso. Não é assim, uma obrigação, eu tenho que fazer a coisa certa porque todo mundo está me olhando. Não. Eu faço a coisa certa porque é o certo a se fazer, né? Então, assim, eu nunca, graças a Deus, me envolvi nessas polêmicas negativas, né? A gente estava até brincando aqui antes de começar, que eu falei que eu sou uma pessoa muito política. Aprendi isso com meu saudoso mestre Diderot. Quando ele conversava muito comigo, ele falava: seja política, Thaís, né? E eu aplico isso, né? Mas, como você falou, eu nunca pensei nessa questão da ausência, né? Me deixou preocupada agora. Você acendeu uma luzinha aqui. Pois é. É porque, é como eu falei, né? Nós somos espelho. Nós somos espelho. Então, toda ação há uma reação. É, Como você citou agora, você acolheu uma jogadora. E um ano depois, ela olhar para você assim, você lembra de mim? Agora pensa, um ano depois ela leva a irmã dela. Vem no jogo aqui que eu quero te apresentar uma pessoa. Ela não te vê. E pergunta, Thaís Góes. Parou. Concorda comigo que há um impacto. Não estou falando assim que nós temos que estar ali o tempo todo, temos que estar. Não, mas nós afetamos vidas. é É um verdade. esporte, é uma brincadeira, a gente se diverte, mas você está conectada com pessoas. Pessoas te veem diferente. Eu, como homem, eu te vejo diferente. Tipo, caraca, uma mulher no comando, meu irmão. Assim como nós, porque nós vemos em filmes, nós vemos nas forças, as maiores forças do Brasil, tem mulheres no comando. Mas quando você está de fato ali no campo de batalha, como eu te falei, né? Eu na Cascavel ali, na Quanto Defense e tal, que reuniu ali, pá, Thaís no comando. Eu, caraca, tem mulher no comando. Né? Então, assim, querendo ou não, nós somos espelho. Positivamente e negativamente. Né? É Graças a Deus, verdade. você positivamente. Pessoas como já vieram, né? Lembra de mim. Eu também, eu tenho certeza que aconteceu isso comigo, tenho certeza que muitos outros também, porque na Cascavel, por incrível que pareça, ela é uma coisa assim tão espetacular que sempre tem operadores novos ali. Sempre tem pessoas novas. Sempre. Né? Eu, desde que eu viajo com a primeira vez que eu fui, foi quando que você estava no comando? Essa vez aí foi a minha primeira vez na Cascavel. 2021, acho. Eu Não sou lembro. péssima para Eu também não datas. sou muito bom, não. Mas todas essas vezes que eu fui, eu só não fui o que aconteceu foi em João Pessoa, né? Lagoa, não lembro. Maceió, obrigado. O único que eu não fui, mas os outros, e sempre tinha pessoas novas. A gente tava ali, às vezes, ali no meio do comando, o comando dando instruções e tal, e a gente, pô, isso aqui e tal. E a pessoa fala, cara, eu não sei, é a primeira vez que eu tô vindo. Irmão, ali a cada 10 operadoras tinha um novato. Eu acho bem legal. Então, como eu estou falando para você, não que nós não devemos parar, uma hora ou outra a gente tem que parar, uma hora ou outra nós vamos aposentar, não tem jeito. Seja na diversão, seja no que for, mas. E no Airsoft não tem esse negócio de pelada, jogo de rua, que nem tem no futebol, né? Não, é só uma brincadeirinha de rua, não tem isso. Aham. Tem os jogos. Então, assim, vai na resenha, na safe zone, dá instruções. Olha que bacana quando o Delta tá ali assim, passando ali o briefing, né? Num game. Passando ali as missões e tal. Aí pensa, tá, a Thaís Góes ali, não tá jogando, não vai jogar. Mas aí você olha ali, na visão do Delta, quando ele tá passando ali, tem ali 100 pessoas na frente dele ali, aí você vê ali 30 mulheres. Uma palavra sua ali, você não acha que vai dar um impacto, por mais que você não entre em campo para dar bolinada nelas. Mas vai dar um impacto uma palavra sua. Isso é verdade. Porque eu fico impactada, né, quando eu vejo os meninos passando as instruções, as orientações, né?
E isso, sei lá, eu sou muito vibrona nessa parte, é como você falou, né? É uma mulher ali também dando aquele apoio, né, para outras mulheres. Eu acredito que deve ser até um incentivo a mais, com certeza. Você tá me dando dever de casa, né, Bruna? Legal, né? Isso é muito bom. Você tá me dando dever de casa para eu pensar hoje, chegar na minha caminha, deitar assim e repensar algumas atitudes recentes, né, de afastamento. Eu tenho que voltar, ser Tem. mais presente. Voltar não, eu tenho que ser mais É, como eu presente. falei, você não precisa dar nada. Você chegar lá e peu, não. Às vezes uma palavra. A palavra faz diferença. Às vezes, possa ser que uma palavra sua ali no briefing, Thaís, uma jogadora, tipo assim, uau, já ganhei a missão. Pensa nisso. O intuito do podcast é isso, elo, e Uhum. não se quebrar. É unir o airsoft, unir pessoas, sabe? O que eu quero com esse podcast é isso. Passar não só para o meu convidado, como o meu convidado passar para mim também. Visão que às vezes a gente não tem. Como agora, eu passar para você, tipo, como você falou agora, nossa, vou voltar para casa. Com o meu dever de casa. Vou mesmo. Não estava no script, não estava e nada que não. Isso aqui eu tirei de mim de acordo com a nossa conversa, porque é o meu intuito no meu podcast aqui, é isso, no meu convidado, sabe? A Uhum. gente ter essa conversa aqui como nós temos fora daqui também, né? E é isso, Thaís. Cara, para mim é satisfação demais. Eu quero já encaminhar, tá, pessoal, aí para finalizar. O quê? Já tá acabando? Mentira! A Agora? produção não passou para mim nenhuma pergunta. Agora que eu Tem tô pergunta? Peraí, a assim, produção passou. Tem mais perguntas aqui. Deixa eu relaxada. ver, manda para mim aí. Peraí, A tem perguntas aqui? saideira. Tem. Vamos ver a Olha saideira. só, essa pessoa aqui, Thaís, eu tive o prazer de conhecê-la lá na Cascavel. Isadora, um abraço. Você é top, tá bom? Você sabe quem é? A Isadora é lá da onde, Isadora? Eu sei que ela é lá da Barra do Barra do Gás. Garça. Exatamente. Falar em Barra do Garça. Pois é. É ela mesmo. Ela mandou uma pergunta aqui. Eu vi que ela tinha mandado uma mensagem aqui no Instagram, né? Até passei para a produção aqui para entrar em contato com ela. Ela mandou, primeiramente, ela te elogia, né? Foi muito, colocou aqui lindona Thaís. Ela Obrigada. fala que ela te espera lá na Barra do Garça, né, para fronteiras. Mas tem uma pergunta dela aqui, ó, Thaís, qual exército qual exército que você vai jogar na Operação Fronteira? E relata para nós quais as expectativas e como funciona a fronteira. Beijo. Gente, antes de mais nada, eu quero mandar um abraço enorme para todos os organizadores, todas as pessoas que se envolvem com esse super jogo que acontece lá em Barra do Garça. É um jogo beneficente. Já começa aí. Olha que coisa maravilhosa, né? Ajudando o próximo. E já tô, se eu não me engano, acho que na minha terceira edição também, viu? De jogar lá. E é um jogo que tem uma dinâmica assim bem diferente. É um jogo que começa de madrugada, né? Então você tem a oportunidade de jogar tanto noturno como diurno. É um jogo que inicia ali entre 3, 4 horas da manhã e vai até meio-dia, se não me engano, 1 hora da tarde. Ou seja, você tem 2 em 1. E é num campo muito bacana. Ele lembra até o nosso campo aqui de Brasília, que é o da Granja do Torto. Um campo maravilhoso que nós temos aqui. Ele me lembra muito o campo de lá. E sem falar assim que toda a dinâmica, né, toda a organização que a equipe, toda a estrutura que a organização disponibiliza, com resenha, com show, com safe zone, com vários vendedores, né? Então, assim, lanches, acessórios, é um jogo que você
encontra de tudo. E muita gente também, né, de vários locais do Brasil vão lá prestigiar. Esse ano, eu vou estar, se não me engano, gente, é o cangaço, né? Eu esqueci agora o nome correto, mas se eu não me engano é o cangaço. Alguma coisa assim, me ajuda aí. Vê qual que é o nome dos, mas se não me engano é cangaço, porque tem. E a intenção é a gente ir bem caracterizado esse ano, viu? Incorporar aí o espírito da brincadeira. Ó, interessante. Ela passou um spoiler aqui para você Ah, que esse ano o campo vai estar ainda maior ó. e uma área nunca jogada antes. Então o que era bom vai ficar melhor ainda. Aí, ó, Cowboys e República. Ela colocou. Ah, tá vendo? Eu tava confundindo com o cangaço. É Cowboys, isso É mesmo. Cowboys. Cowboys e nós Olha só. vamos caracterizados. Já vou logo dando esse spoiler aqui. Se prepare as roupinhas, tá, gente? Vamos incorporar o nosso exército e vamos fazer bonito lá. Legal, eu queria mais uma vez, Isadora, um abraço, tá? Eu queria aproveitar também e mandar um abraço pro Oswaldo. Oswaldo. Cara, o Oswaldo, ele sempre foi muito assim comigo, muito receptivo, assim, mesmo antes de. Mesmo antes da gente se conhecer. Então, ele sempre falava comigo, sabe? No Instagram, sempre me convidou. Isso mesmo. E eu nunca Deixa. consegui ir. Esse ano ele já me intimou, né? E Porque você ele vai, teve, né? pois é, ele teve a honra ali. Como ele me passou, Bruno, foi uma honra, cara, ter você ali apoiando a gente na Cascavel, que eu tava de comando da demolição. Aham. Tava na demolição. E, pô, pra ele depois ele entrou no privado comigo ali, agradeceu, sabe? Falou umas palavras que eu até guardei, viu, Oswaldo? Eu guardo as mensagens assim. Oi, tá vendo? Eu salvo tudo para não perder mesmo. E vai ser uma honra. Eu estou fazendo um esforço mesmo, muito, porque tem forças maiores, né? Família, essas coisas assim. Datas comemorativas, como eu já deixei de ir em alguns eventos. Eu estou devendo aí por conta disso, que cai exatamente em datas comemorativas dos meus filhos. Então, assim, é bem complicado. Mas eu estou fazendo um esforço, tá, Oswaldo, para estarmos juntos aí. Quem sabe eu vou com a Thaís, é Cowboys, né, Thaís? É. Então aí vai um squad aí de Brasília aí pro Cowboys. Gente, então deixa eu só reforçar aqui, tá? Dias. Cadê, ó? 4, 5 e 6 de julho, na cidade de Barra do Garça. Aqui pertinho, gente. É um bate e volta. É uma cidade maravilhosa também, sabe? Para turistar, para se divertir, para rever amigos e sem falar esse jogo incrível, né? Que tem que estar no calendário de todo jogador de Airsoft. E aqui de Brasília, a gente vai sair num bonde aí, gente. Qualquer coisa é só me procurar, me chama aí no WhatsApp que a gente conversa e dá um jeito, né, Bruno? De ir Isso. nesse bonde também para não perder esse super jogo que vai Já, acontecer. não, com certeza. Já aproveita aí, Thaís, a câmera que tá para você, já seus agradecimentos, o seu boa noite, o seu tchau. Já vamos já finalizar. Ai, mas já de Já. novo? Agora que o negócio tá Pois ficando é, bom. a gente até tenta enrolar um pouco, mas não dá. A produção tá. Então, assim, já vai deixando seus agradecimentos. Vou ver, acho que tem perguntas aqui. Aproveita aí, tá bom? Tá, mas antes de mais nada, eu quero agradecer o apoio de sempre, principalmente da minha equipe amada, minha equipe ceifadores. Um beijo, meninos. Mamãe está um pouco ausente, né, cuidando da saúde, inclusive nossa live, né, teve que ser, nosso podcast, né, teve que ser remarcado justamente por causa de problemas de saúde, mas mamãe está voltando, tá? Quero agradecer a Fábio, como sempre, pelo apoio, não só a mim, mas a todos nós operadores daqui de Brasília e do Brasil também. E agradecer a você, Bruno, por esse convite especial. Gostei muito, viu?
Me chama de novo. Chama. Me chama de novo. Que bom que você gostou, Thaís. Eu me sinto elogiado, assim, por conta de... Porque nós temos que entrar com os dois pés, não é? O pessoal fala, entrar com o pé direito, não tem isso, não. Entra com dois pés, com os dois. Uhum. Quando veio isso pra mim, assim, eu falei, quer saber? Eu até falei com a minha esposa, né? A minha maior apoiadora, né? Ela, vai fundo, eu vou mesmo. Sabe? Então, assim, tinha o desejo no coração, botei no papel, botei em prática, foi rápido. Sabe? Então, nós temos que fazer isso. É E algo tá que sendo muito amamos. gostoso aqui, viu, Bruno? Sério. Eu vim assim, como eu tava falando, né? Eu, sem a câmera, eu sou uma coisa, com a câmera, eu sou outra. Mas, assim, eu me senti tão à vontade aqui, tão à vontade, que eu nem parecia que tinha uma câmera aqui, sabe? Você me deixou muito à vontade, foi um bate-papo muito gostoso. Você despertou coisas adormecidas em mim. Agradeço muito por isso. E eu tenho certeza que todo convidado que sentar aqui vai ser o convidado que vai também se sentir muito feliz e vai trazer muitas possibilidades, compartilhar muitas experiências e muitas coisas boas para todos Que nós. legal, fico feliz. Para finalizarmos, pessoal, tenho que fazer aqui a pergunta do Miguel. Responder rapidinho. O Miguel, eu conheci ele também no Instagram. Ele é de outro país. Uau! Ele já até me passou já convites para ir. Não vou dar spoiler não, né, Miguel? Vamos deixar isso aí para depois dessa viagem. Tem muito olho grande, né? Então deixa quieto. Boca pio, até acontecer. Deixa lá. Mas ele passou uma pergunta aqui, Thaís, para você, tá bom? Via de regra, se fala dos desafios que as mulheres enfrentam no Airsoft. Mas eu fiquei curioso. Vocês também percebem alguma facilidade? Facilidade. Eu acho que não. Porque assim, o que eu tenho observado dentro de campo é claro, assim, as equipes elas se ajudam, elas são unidas, né? Óbvio que tem o instinto masculino de proteção, mas também não é aquilo de pegar a mulher e colocar dentro de uma redoma e não deixar ela desenvolver, sabe? Então, assim, eu não vejo essa questão de É que como facilidade, ele não. passou aqui a nível de regras. Creio eu, assim, que na pergunta dele, eu acho que eu cheguei até a falar isso uma vez aqui. Que as regras, elas podiam ser um pouco mais rígidas, algo do tipo assim. Creio eu que ele falou isso, a nível de regras, né? Mas as regras são para todos, independente de gênero. Ela é para todo mundo. Missões. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Boa. Não Ainda bem que me tem chama essa. Bruno. Não tem diferença. Porque a mulher vai fazer. Cara, eu já vi mulher fazer coisas assim, pelo amor de Deus, cara. Nós temos a Rayane mesmo, que é do Bonerges, cara. A mulher com aquela supressora dela lá. Que isso, aquilo ali é um furacão. Então, assim, ela não tem medo, ela invade, ela vai, ela mete as caras, sabe? Não só ela, como eu vejo muitas aqui também, a Carol do Mossad, você vê que aquela mulher que quando você fala vamos, ela já tá lá na frente, sabe? Então, assim, e questão assim também, se for de punição, alguma coisa, a regra é para todo mundo. Não tem, porque a mulher, vou fazer acontecer, não. A regra é para todo mundo. Até porque tem o quesito a nível de dificuldade de missão. A Fábio, ela tem o pet preto, que inclusive aqui em Brasília, esse pet black, tem mulheres, né, que já conquistaram. E você não é única. Então, assim, para quem não conhece, pessoal, esse pet da Fábio, ele é conquistado, tá? Você não compra, você tem que fazer missão impossível. Tem que ser aquela missão. Tem que ser a missão. Que todo mundo fala assim, uau. Caraca. Uau. E assim, não é determinado nada se é para homem ou para mulher, não. E olha só, temos uma aqui que já conquistou. Podia ter trago, né? Mas tudo bem, fica para próxima. Tá lá em casa, guardado. Então é isso, pessoal. A Thaís já deu os agradecimentos dela. Eu vou dar os meus. Tem
gente que eu vi aqui, que tá desde o começo, meu abraço, tá? Eu espero ver vocês aqui sempre, sempre mesmo, nos episódios aqui. É sempre para mim uma honra ter vocês aqui. Beleza? Então, para você que vai assistir aí outro dia, fica aqui o meu boa noite, o meu bom dia, o meu boa tarde, tá bom? Sejam sempre bem-vindos. Não esquece, antes de sair, deixa o like para fortalecer o esporte também através desse podcast, beleza, pessoal? Eu conto com isso. A Thaís conta, todos nós contamos com isso. Beleza? E agora nós vamos fazer um lanche, né? É, Tem que lanchar. uma das Beleza? E melhores fiquem partes. a melhor parte. Então fique aí com o meu abraço. Eu espero ver vocês aqui. Vamos ter mais conversas como essa. Tá? O intuito aqui é passar isso mesmo para você. Beleza? Tamo junto. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijos!